Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Vou ler aqui todo o capítulo, para a honra e a glória do Senhor Jesus de Nazaré, que todos meditem nessa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais vira, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo: porque dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do endemoniado, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nos expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. E João lhes respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atáfona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno,
onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis, tendo sal em vós mesmo e paz um com os outros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O último versículo aí do capítulo 9 de Marcos. O último versículo, só para deixar mais corrigido aqui. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Glória a Deus. Aqui o Senhor quer que nós tenhamos sal. Glória a Deus. Em nós mesmos. Ou seja, que nós temos temperança em nós mesmos. E a paz do Senhor Jesus uns com os outros. Aqui essa passagem deixou sobre vários assuntos, né? Os escândalos. Quem não é contra nós é por nós. Glória a Deus. A transfiguração e o jovem lunático, ao qual o Senhor expulsou aquele demônio, em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Fica essa palavra aí para vocês, saber que, mais uma vez, a palavra do Senhor se renova a cada dia e que só o Senhor pode nos salvar, mas nós temos que ter fé. No versículo 23 desse capítulo 9 de Marcos, a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus fala, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê que Deus possa te salvar sua família? Reflita nessa palavra aí e tenha fé, tenha amor no seu coração, tenha sal, um sal espiritual, onde você possa estar temperado sempre na palavra de Deus. Porque se o sal for insípido, para que ele serve? Se o sal for insípido, sem gosto, vencido, para que ele vai servir? Então nós não podemos ser como o sal. Nós não podemos ser como o sal, aliás, o sal vencido, insulso, insípido. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o sal dentro da data de validade o tempo todo. Ou seja, nós temos que estar sempre firmados na rocha que é Jesus. Está aí o versículo, em vermelho. Glória a Deus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.